3 divindades femininas, que foram confeccionadas para atender às necessidades maternas de concepção, gestação, parto e amamentação. Observa-se que a placa de Revadim simplifica todo o processo que vai desde a concepção até a amamentação em uma única peça. A placa de Revadim marca sua singularidade entre o corpus de placas de terracota encontrados em todo o Antigo Oriente Próximo e sugere que a placa era usada como amuleto para a proteção da mãe durante a gravidez, ou no parto, muitas vezes considerado um evento perigoso na antiguidade. Nesse caso invocava-se a intervenção e assistência divina no momento do parto. A placa de Revadim revela o percurso da vida, que se inicia na fertilidade, sem a qual os outros itens que se seguem como parto e amamentação não serão possíveis. A função da figurinha é mágica, pois quer potencializar a mulher, possibilitando engravidar no ato sexual. A figura do íbex, se alimentando da árvore, avoca o instinto sexual, mas a placa deve ser observada de modo completo, onde as características maternas não podem ser desconsideradas na abordagem iconológica. A figura feminina na placa expõe a vulva e o orifício vaginal, a porta de entrada e saída da vida, concebida, gerada e nascida. Essa era uma das funcionalidades da placa, proteger o bebê na hora do parto, que na antiguidade era um procedimento de alta periculosidade. Na sequência de imagens, há duas figuras de crianças sendo amamentadas. O seio materno simboliza abrigo, provisão e alimento, itens indispensáveis para a manutenção da vida. Muitos intérpretes têm argumentado que as estatuetas de placa com bases planas devem ser contrastadas com as estatuetas de pilar femininas, pois a distinção está no âmbito funcional, entre as estatuetas cananeias de fertilidade e as da Judéia, cuja função era de curar os seios e nutrir o recém-nascido. Mayer afirma que na Idade do Ferro, houve uma proliferação de estatuetas do tipo conhecido como estatuetas pilar, que possuíam forma cilíndrica a partir da cintura para baixo. Muitos pilares figurinos foram encontrados em casas na Judéia. Isto dá uma boa impressão da extensão desse culto doméstico no período do Ferro II. Em Jerusalém, as pessoas comuns não tinham acesso completo à casa de Javé. As áreas internas do templo eram restritas aos sacerdotes e escribas. As famílias que peregrinavam para Jerusalém limitavam-se a depositar suas ofertas no altar, instalado no pátio externo do santuário. Mas nos arredores do templo, nas aldeias e cidades de Judá, cultuava-se divindades confeccionadas numa escala menor e sob medida para os interesses cotidianos dessas famílias. Fertilidade, gestação segura, parto normal e capacidade de amamentar a prole. O texto bíblico revela que o culto a Deus mobilizava toda a família. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Jeremias 7, 18. Não se sabe ao certo o porquê da população de Judá, depois da destruição de Samaria em 722 a.C., ter passado a produzir esse estilo de pilar figurino em grande escala. É possível que isso esteja associado com suas memórias amargas decorrentes da invasão e destruição das suas cidades por parte da Síria comandada por Senaqueribe, que numa campanha militar, arrasou várias cidades do território de Judá, como evidenciada pelas inscrições assírias da época. Quanto a Ezequias, do país de Judá, que não se tinha submetido ao meu jugo, sitiei e conquistei 46 cidades que lhe pertenciam, fortificadas com muralhas, e as inumeráveis pequenas cidades dos seus arredores, por meio da superposição de rampas e de golpes de arietes, de ataques de infantaria, por meio de perfurações, de brechas e da utilização de instrumentos de sítio.
Portanto, é nesse contexto marcado por inseguranças, fome, doenças e morte, que a necessidade de procriar cede lugar a outras prioridades como preservação, segurança e manutenção da vida. A estatueta em forma de pilar, com seus seios pronunciadamente fartos, significando a capacidade de lactância, tornaram-se, portanto, o objeto de culto mais eficiente naquela conjuntura. Otmar Hill diz que a iconografia israelita é absolutamente fundamental para um estudo da religião popular, pois nos leva a enxergar para além do culto do Estado, até os níveis da família. Ele argumenta que as imagens fornecem uma compreensão mais profunda da evolução histórico-religiosa de Israel, do que uma leitura puramente orientada pelo texto. Entende-se que o culto às outras divindades foi suprimido, mas não se ofereceu alternativas concretas e próximas das necessidades vitais da família, como geração de filhos, manutenção do clã, suprimentos agrícolas, gado miúdo, alimento básico, e criação de gado, fonte de alimento e ferramenta de trabalho. Para Homer, a tentativa de supressão do culto à deusa, ou às deusas, pela reforma de Josias, causou uma ruptura radical numa longa tradição religiosa, que envolvia tanto as elites políticas de Judá, como também a população em geral. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão, e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos, para a adorar, e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Jeremias 44, 17 a 19. É notável um fato, de que a religião israelita, séculos depois da consolidação das leis que Moisés recebeu de Javé, ainda apresentasse tantas modalidades de culto e imagens. Parece que as insistentes recomendações bíblicas de não fabricar imagens de escultura não tiveram êxito, ou talvez tais leis codificadas nem existissem até o momento que se fez necessário tal mudança político-religiosa anti-icônica. Entretanto, as evidências iconográficas mostram que o período de 100 anos entre as duas reformas de Ezequias e Josias foi marcado por surpreendente riqueza e multiplicidade de estilos, se tratando de arte religiosa israelita e judaíta. O que despertou o interesse da pesquisa pela iconografia bíblica foi justamente a preocupação dos redatores bíblicos com a fabricação de imagens. É possível que o mandamento divino tenha surgido num momento em que as imagens bidimensionais e tridimensionais estavam sendo moldadas e impressas em escala industrial,